Ele a gente escolheu um movimento impressionista para falar. Ele compreende de 1800, no período de 1860 a 1885. O termo impressionista ele surge através de um crítico, fez um crítico de uma obra de Monet, chamada Sol Nascente. E no começo ele falou que, ele fez um crítico melhor e do herói. Ele falou que é impressionista o quadro do Monet. No começo soou um pouco quanto pejorativo esse termo, mas ele acabou pegando o movimento que havia surgido naquele período, se chamou impressionismo. Qual o contexto histórico do impressionismo? Ele surge na França, na segunda metade do século XIX. Ele é marcado por quê? Pela Revolução Industrial, a autonomia de pegar os fundos, era assim, toda aquela história lá, era um império que governava, tinha uma força política e militar na época. No início, no começo, a gente pega as guerras napoleônicas, que não no final dela, e a gente também, no final, a gente tem a unificação da Alemanha e da Itália, que não é um Estado ainda. A Alemanha só se forma em 1871, vai ser criada pelo Otto Bismarck, e a Itália vai virar reinado, vai ser em 1861. Por que a gente fala da Belle Époque? Porque a Belle Époque é representada nas telas. E ela compreende de 1851 a 1914, quando surgia a Primeira Guerra Mundial. Então foi um período de revolução cultural, tecnológica, a revolução industrial, como eu havia falado, período marcado pelo otimismo, pelas inovações científicas, como a eletricidade, surgimento do cinema, do automóvel, do avião, e marcado pela paz armamentista. Os Estados Unidos se armando silenciosamente até a Belle Époque terminando a Primeira Guerra Mundial, como eu falei, e o fim desfez quando aquela reverência, aquele entusiasmo da época. Características do impressionismo: foco na luz e na cor. As principais preocupações dos impressionistas é representar a luz e suas variações. Então, você, por exemplo, um vestido, por exemplo, você vê a luz refletida aqui, através da pintura, mas parece que é uma luz, os vestidos, as luzes. Eles capturam a observação geral da natureza, ensinando o cotidiano, com festas, lugares ao ar livre, para capturar as nuances da luz natural. Cores vibrantes, também é uma característica das usadas as cores puras e justapostas, uma em cima da outra. A gente misturar, por exemplo, o amarelo com o vermelho para aquela laranja. Para conseguir aquela cor, eles botavam uma cor sobre a outra, não misturando com a outra. Outra característica dos materiais que utilizam a óleo em curvas, e pincéis chatos para facilitar as pinceladas. Porque não é aquela pincelada fixa do academia, do governo anterior. Elas eram pinceladas, jogadas, pinceladas soltas, marcadas, são as marcas da pintura, são visíveis e muitas vezes aleatórias, então uma sensação de luz em vez de misturá-las com a vez. Os impressionistas adotaram os enquadramentos, saíram da fotografia, e da literatura japonesa, da influência. Eles, por exemplo, uma figura de uma pessoa aqui, esse pedaço aqui, aí é só metade da pessoa. Isso veio da fotografia, da fotografia. Uma forma de representar a espontaneidade. Você vai tirar uma foto, mas sai metade da cor, metade do carro, metade da pessoa da árvore. Diferentes movimentos, a fotografia e as gravações japonesas. Por isso que eles estudaram o japonês para falar posteriormente. O impressionismo e a fotografia. O impressionismo foi diretamente influenciado pelo surgimento da fotografia. A pintura é uma questão representativa, é muito claro das pessoas, das famílias, incentivou as artistas a pintarem ao ar livre e com isso exploraram novos temas e técnicas, como a novice do movimento. A fotografia forneceu aos impressionistas novas perspectivas, enquadramentos, como eu acabei de falar agora, e congelava movimentos fugados. Por exemplo, numa dança, você vai ter o movimento da pessoa
congelado, porque você faz congelado. É um movimento, mas você percebe que ela está congelada. Inspirando a registrar a vida moderna e as propriedades do caso, a gente só fala da velha época. Impressionismo e esquematizações. Quando eu falo esquematizações japoneses, é a terceira fase da arte japonesa. Já tem 3 fases, tá? A gente fala dos 2 leis japoneses, a terceira fase. A outra fonte de inspiração foi a gravatura japonesa, surgiu na França em 1850, que mostra o seu uso cotidiano, cores vivas e usadas, traçados, simples e composições tantas, muitas vezes descentralizadas. Figuras avulsas, que em primeiro plano podiam estar pintadas pela borda como um quadro, como eu falei. Impressionismo no Brasil. Vem um pouquinho mais tarde na Europa, como sempre, porque chegou no Brasil no fim do século XIX, buscando pela pintura ao ar livre, sendo uma interpretação própria do movimento europeu. A gente aqui, os pintores brasileiros, fizeram uma interpretação própria do impressionismo. O que eles fizeram? Eles estavam em cenas do Rio de Janeiro, primeiramente, depois da Amazônia. O movimento impressionismo chegou com influência de artistas brasileiros que foram estudar na Europa nesse período do quarto. Esse professor alemão, Johann Riemann, em 1974, implementou a pintura sobre os paisagens ao ar livre na Academia Imperial de Belas Artes. Essa academia foi implementada pelo então imperador Dom Pedro II. Os impressionistas brasileiros adaptaram o estilo à realidade brasileira, como ele deu frente, constatava os efeitos de luz e cores vibrantes na natureza aqui do Brasil. A Belle Époque no Brasil, ela compreende o período da proclamação da República, de 1819, até a 1822, que é a Semana de Arte Moderna. Isso aqui é um marco importantíssimo na arte brasileira. Aqui define a questão de idioma, as questões que até não eram tratadas com tanta importância. Os símbolos da Belle Époque no Brasil são teatros principais do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Vitória. E deve ter esse período, o que aconteceu no Brasil? A influência dos imigrantes do símbolo do café, que perdeu grande prosperidade no Brasil. Acho que são. Aos pintores. Os pintores impressionistas brasileiros, mais conhecido, mais famoso, Eliseu Monte. A gente tem Antônio Parreiras, Jorge Albuquerque, João Timóteo da Costa e Belmiro de Almeida. Os principais artistas impressionistas da Europa, né? A gente tem Claude Monet, Edouard Monet, Pierre Auguste Renoir, Edgar Degas, Camille Pissarro e Alfred Cedê. Aí a gente botou o seguinte, algumas obras, são várias obras, a gente escolheu 3 obras para exemplificar, né? Essa pintura que eu falei no começo da apresentação é que deu o nome do impressionismo. Impressão só nascer. Aí eu fiz, eu acho impressionante, daí vem a mulher das sombrinhas e a lagoa dos rios d'água. Eduardo Monet, algumas obras. Essa daqui também se confundeu no meio renascentista também, no período anterior. Quem fez o renascimento com vocês, aparece a mulher. A ferrovia com o espanhol, obras de Auguste Renoir, as 2 irmãs, Baile, pela Valete e Almoço dos Parteiros. Edgar Degas, aula de dança, classe pela Corte e ensaio de balé. Camille Pissarro, Boulevard Montmartre à noite, Boulevard Montmartre é um bairro de Paris, muito boêmio, né? Os artistas e muitas casas costumaram cantando, Montmartre, bairro de Montmartre. E essas telas aí representam esse local específico dos países. Alfred Cedê, René, Peru, Lavoisier e a Fonte. Aqui são as obras do Monet. Essa aqui foi a obra que deu o nome do movimento impressionista. Essa do jardim. Banheiro, né? Algumas, né? Aqui como é vestido aqui, a luz aqui são os
são as obras que são pensadas nos quadros impressionistas. E as cores vibrantes, a gente gostou muito, né? Botar fotos com cores contrastando uma com as outras. Então, talvez por isso a gente tenha se familiarizado, se simpatizado, se encantado por esse movimento. E essas foram as fotos que a gente fez para representar o movimento impressionista. Esse cidadão. E aí a gente fala da arte japonesa. A arte japonesa se divide em 3 períodos. O que influenciou o movimento impressionista foi o terceiro período. Aí eu vou falar dos outros movimentos anteriores para a gente poder chegar até lá. Esse primeiro período tem de 1876 a 1600. Né? Nesse período, o que se retratava nas obras era a questão da tradição budista, Zen. Né? Então, vamos ver, as obras de arte nesse período foram produzidas da China para o Japão, os Estados Unidos. Um século após a cultura japonesa, ainda tinha mais tinta chinesa. Tá? Alcançou um outro patamar de sofisticação. Um século depois, as coisas estão, né, evoluindo. E as pinturas tinham como sofisticação a tradição zen budista. Tá? O principal artista dessa fase, eu não falo japonês, se tiver alguma coisa errada sobre a japonês, pode corrigir tranquilamente. Hasegawa Tohaku. Perfeito! Foi perfeito, professor! Caramba! Obrigada pelo incentivo. Ele estudou em Kyoto, que hoje seria Tóquio, tá? Uma outra tradição zen, que é escritor de vários budistas. Suas obras funcionam de simplicidade e beleza. Arte, aí então o segundo período da arte japonesa, compreende os períodos de 1603 a 1637. Durante esse período o Japão já modifica, né? Frequenta o oferecimento da cultura popular chamada de arte yuki-yori, que significa, traduzindo, mundo flutuante. Essa era Edo, ela buscou expressar mais a busca pelo prazer, gás, diferentemente da época anterior, que retratava a questão mais budista, a questão mais zen. O que é retratação dessas obras? Queixas, damas de tabu, que foram fortes expressões de diversos artistas nessas suas obras. A era Edo, né, a arte passa a ser apreciada pelo povo, deixando de ser uma prerrogativa da elite. A estilografia, o que é estilografia? Sabe? Eu fazia muito isso no colégio. Você pega uma madeira, através daquelas espátulas, você faz um desenho ali. E depois você passa uma tinta e põe papel ali e faz tira. Essa é a gravura. Aí a parte que você faz. Não, a espátula tem branquinho e o resto você passou de colorido. Só que antigamente ela era usada para reproduzir textos budistas, né? E a partir do século XVI, ela passa a ser impressa, como eu falei, dessa forma, nos campos em preto e branco ou coloridos. As três ilustrações foram feitas por artistas anônimos. Aqui, o principal artista dessa era dele é Ishikawa Morongo. Famoso por botar em suas obras uma temática erótica, né? Onde destinava a vida do bairro, prostituição, suas casas de estar e as belas cortesãs. Essa obra aqui é a principal obra dele, uma página do Doutor Cortesã. Não sei se eu sei. Outro artista dessa era é o Kitagawa Utamaru. É sinônimo de Pinjangá, sinônimo popular, gênero popular do Yu-Gi-Oh! Ele retratou modelos de todas as idades, de classes sociais, representava o feminino em suas obras. O seio de fora, o modelo, é uma obra muito conhecida. Eu estava fazendo um trabalho, eu estava vendo, não sei por que apareceu isso, no Carica da Martin, falou justamente sobre a arte japonesa. E essa foi uma das obras que apareceu, então é uma obra muito famosa lá. Ok. E
1891. A arte que houve a Japão nessa época sofreu várias situações, né? Vou explicar isso aí. A arte que houve na primeira metade do século XIX se renova com gravaduras de paisagens. Então passa por um período significativo de mudanças políticas e sociais e passa a se abrir mais para o mundo exterior. Aí vem a exposição lá em Londres, em 1962, né? Uma grande virtude da arte japonesa. E na França, a arte e o artesanato japonês foram concebidos com muito entusiasmo. Serviços de inspiração. Os pintores impressionistas foram ratificados, influenciados, né, pelo dinamismo, pelos dinâmicos efeitos da estampa e do Kyoto. Essa obra aqui é a mais famosa dessa época. A grande onda de Kanagawa. Aqui é o aqui a gente fala dos movimentos, da luz, da paisagem. Eu estou na frente, vocês conseguiram ver? Eu fiquei na frente. Por que a gente escolheu a arte japonesa para falar com o segundo movimento? O Juko, aos da arte japonesa, foi o fato do recém-período dessa arte influenciar e inspirar o estilo impressionista. Da maneira como os japoneses trabalhavam com a luz, com a sombra, com as cores, com os sinais ao ar livre, as paisagens e a natureza em suas obras. E aqui foi a foto que a gente tirou, não sei se relação aqui as cores, muito marrom, a gente tinha ouro para fazer, então a gente usou o sol, representava muito dourado. Eles trabalhavam com ouro para representar o dourado nas obras. E esse daqui, que mostra, parece que ao tocar você sabe que é uma forma, mas ao olhar você sente a textura do objeto que você apresentado aqui. A bibliografia, os livros e os sites que a gente acessou. Uhul, parabéns!